Eduardo Viveiros de Castro, 67 anos, é um dos mais conhecidos antropólogos brasileiros, autor de vários livros e do conceito de perspectivismo ameríndio, teoria a partir da visão ameríndia do mundo, e professor do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a instituição que na noite de domingo para segunda-feira foi destruída pelo fogo, que arrasou quase totalmente uma coleção de mais de 20 milhões de peças, com um valor incalculável. Falou ao público por telefone a partir do Rio. Qual é a dimensão da perda do Museu Nacional do Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo? O Museu Nacional talvez fosse o lugar mais importante do Brasil em termos do seu valor como patrimônio cultural e histórico, não só brasileiro como mundial. Trata-se da destruição do Ground Zero, o lugar central que era o símbolo da gênese do país como nação independente e continha um acervo inestimável, não só do ponto de vista da história da cultura e da natureza brasileiras, mas com peças de significado mundial. Foi destruída toda a coleção de etnologia indígena, inclusive de vários povos desaparecidos. Foi destruída toda a biblioteca do setor de antropologia, e foi destruído a Luzia, o fóssil humano mais importante e antigo das Américas. É uma perda que não tem como reverter, não há nada que se possa fazer que mitigue, linha mais essa situação. Só se pode chorar em cima do leite derramado, que não adianta nada. As causas últimas desse incêndio, todo o mundo sabe quais são. É o descaso absoluto desse governo, e dos anteriores, para com a cultura. O Brasil é um país onde governar é criar desertos naturais, um espaço, com a devastação do Cerrado, da Amazônia. Destrói-se a natureza e agora está se destruindo a cultura, criando-se desertos no tempo. Estamos perdendo com isso parte da história do Brasil e do mundo, porque se trata de testemunhos com significado para toda a civilização. É portanto uma perda com impacto a nível mundial. Com certeza, tem impacto brasileiro, português, porque boa parte da história de Portugal estava nesse museu também, visto que foi a residência de João VI, e também da história mundial. A coleção de etnologia não tinha significado apenas para o Brasil pelo fato de os povos aqui representados habitarem nessa parte do planeta. Esses povos têm significado para a história da humanidade. Além disso, havia peças muito valiosas que não eram apenas de povos indígenas no território brasileiro, peças africanas, egípcias, etruscas. É uma perda incalculável que se explica, não se justifica, mas explica-se pelo descaso absoluto que todos os governos, e esse governo ilegítimo em particular, votam a cultura, com cortes dramáticos nos orçamentos da cultura e da educação, ameaças graves de desmontagem das universidades públicas. O Museu Nacional está ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. É um projeto de devastação, de criação de desertos no espaço e no tempo. A destruição do museu é um deserto no tempo, é destruir a memória, destruir a história. E para si, em particular, o que a representa? O Museu Nacional abrigava vários departamentos da universidade. Era um museu de exposição, mas também de pesquisa. Eu fazia parte do setor de pesquisa, de um programa de doutoramento em antropologia. A minha relação com a parte física do museu, com os objetos, era bem menor do que a de vários colegas meus. A perda pessoal, imediata, para mim é a da biblioteca de antropologia, que devia ter uns 200 mil títulos e que era um instrumento de trabalho fundamental para a minha atividade como docente. Essa perda atingiu-me de maneira direta. Perdemos toda uma biblioteca construída ao longo de 50 anos.
Como etnólogo, relativamente à coleção do Museu Nacional, significou para mim a perda de toda a memória material desses povos que foram destroçados pelo colonialismo europeu e que estavam ali como testemunhas mudas da história sinistra que foi a invasão da América pelas potências europeias. A Biblioteca de Antropologia tinha manuscritos, volumes insubstituíveis manuscritos, menos, porque a Biblioteca Central do Museu Nacional já não estava no edifício que foi destruído, estava num anexo, e é essa que contém as obras raras. A do programa de doutoramento era muito moderna, tinha toda a produção antropológica, sociológica, histórica, dos últimos 50 anos. Embora teoricamente possa ser refeita, não há dinheiro para o fazer. De resto, os fósseis, as borboletas, os insetos, as coleções de estudo, isso é insubstituível. O que é que se deve fazer agora, perante este edifício queimado? A minha vontade, com a raiva que todos estamos sentindo, é deixar aquela ruína como memento mori, como memória dos mortos, das coisas mortas, dos povos mortos, dos arquivos mortos, destruídos nesse incêndio. Eu não construiria nada naquele lugar. E, sobretudo, não tentaria esconder, apagar esse evento, fingindo que nada aconteceu e tentando colocar ali um prédio moderno, um museu digital, um museu da internet. Não duvido nada que surjam com essa ideia. Gostaria que aquilo permanecesse em cinzas, em ruínas, apenas com a fachada de pé, para que todos vissem e se lembrassem. Um memorial. Esta tragédia pode abrir um debate sério no Brasil sobre esse desinvestimento na cultura. Não vai abrir. Já houve incêndios gravíssimos no Brasil em museus, no de arte moderna em 1978, no Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Ontem mesmo houve um incêndio numa mansão histórica no centro de Salvador. Acho que não vai haver reflexão nenhuma, até porque o país está mergulhado numa crise política, moral, cultural e econômica gigantesca. Vai haver gritaria durante algum tempo, choro, ranger de dentes, e em seguida vai se voltar ao que sempre foi, planos para o futuro que não se concretizam, verbas que se prometem e não se entregam. Tenho muito medo que se tente vender o canto de sereia da privatização dos museus, retirá-lo da universidade, transformá-lo numa fundação privada. Enfim, essa panacea de estilo americano que nunca dá certo no Brasil. Há quem diga que para além do descaso do poder político há um desinteresse geral das pessoas, que acham que a cultura não é prioridade e que se deve gastar dinheiro em coisas mais urgentes. Vejo assim. O Museu Nacional era altamente frequentado, em parte porque a entrada era muito barata, situava-se numa zona popular da cidade, no centro de um parque muito conhecido. Curiosamente, este ano no Carnaval uma das escolas de samba do Rio teve como tema os 200 anos do museu, com alegorias e fantasias que evocavam as múmias, os dinossauros.